Então seja bem-vindo a mais um Corporate Business. Como sabe, o Corporate Business é um programa que nós criamos aqui no canal A Cor do Dinheiro para, segundo o José Pedro Farinha, levar a melhor informação financeira e fiscal a Vossas Excelências. É um bocado pretencioso, mas eu acho que a gente consegue entregar a carta Garcia. Portanto, como sabe, todos os meses nós temos aqui um tema diferente. O tema deste mês deste mês não, isto é o programa do mês passado. Nós estamos atrasados e, portanto, é bom que seja dito isto. IRS, planeamento e declaração. Ora, mas antes de irmos ao tema deste mês, deixe-me só pedir à nossa regi para colocar no ar o Vox Pop. Preencher a declaração de IRS em Portugal pode parecer simples à primeira vista, mas na prática reflete a complexidade do sistema fiscal português. A declaração de rendimentos é composta por uma folha de rosto e 12 anexos distintos. Para contribuintes que recebem apenas rendimentos de trabalho dependente ou pensões, através do anexo A, e que tenham atualizado a sua situação fiscal e registado corretamente as despesas no e-fatura, o processo pode ser relativamente simples. Nestas situações, o preenchimento da declaração tende a ser mais fácil e rápido. No entanto, quando existe rendimentos de trabalho independente, anexo B, ou rendimentos de outras categorias, como rendimentos perdiais, de capitais ou mais-valias, o cenário muda. Nestes casos, o preenchimento torna-se mais complicado e é altamente recomendável a consulta de um contabilista para garantir que a declaração seja feita de forma correta e completa. Para se ter uma ideia da dificuldade, o anexo B exige que o contribuinte responda a 18 questões de sim ou não, que são determinantes para a validação final da declaração. Em resumo, embora o sistema tente ser acessível nas situações mais simples, à medida que os rendimentos se diversificam, a complexidade aumenta, exigindo atenção e muitas vezes ajuda profissional. Isto é, a declaração parece simples até deixar de ser. Como vê, parece simples ou é simples até deixar de ser. Ora bem, José Pedro Farinha, por que escolhemos este tema? Olá, mais uma vez obrigado por estarem connosco e pedimos desculpa pelo atraso do mês de Abril, responsabilidade nossa. Não volta a acontecer. Não volta a acontecer. Vamos tentar que não volte a acontecer. Mas, relativamente a este tema, mais uma vez estamos num período hora-bolas. O que é o período hora-bolas? O hora-bolas eu devia ter pensado no IRS o ano inteiro e agora que estou a entregar a declaração e a fazer simulações... simulações... Quer dizer que a malta deixa sempre isto para o fim? Nem é deixar para o fim. Nós temos que pensar no IRS 2025 hoje. Não, mas é o que eu estou a dizer, deixa para o fim, não considera aquilo que é a preocupação que deve ter ao longo do ano inteiro. Ainda por cima tivemos um ano muito perigoso, porque houve mudanças significativas nas retenções na fonte. Não foi por falta de alerta aqui, mas hoje as pessoas estão a ser surpreendidas porque estão a pagar ou a não receber reembolsos valores que não estavam à espera e que podiam ter aproveitado, inclusive, a redução de retenções na fonte para fazer alguma poupança capitalizável para agora ter um pé de meia para pagar o IRS. Aproveito, muito obrigado pela referência ao pé de meia, que é o programa aqui do canal A Cor do Dinheiro também, agora utilizado a expressão pé de meia, e lembrar a Vossas Excelências que não só neste programa, mas como no pé de meia desta semana, chamamos exatamente a atenção para isto. E porquê? Porque eu estou a ser inundado por mails, até sobre intervenções políticas nesta campanha eleitoral, com a conversa de estamos a pagar mais IRS. Não estamos a pagar mais IRS. O José Pedro já explicou isso aqui muitíssimas vezes, e o Pedro Lino explicou também no pé de meia, que as retenções na fonte baixaram no ano passado e, portanto, as pessoas receberam mais. E o que quer dizer que o Estado reteve menos e agora está a haver um acerto de contas. Basicamente isto agora. Como o José Pedro Farinha estava a explicar, a nossa preocupação qual é que é? É fazermos esta preparação agora e começarmos a planear isto agora, nomeadamente com estas aplicações que ele referiu, que é para depois, se tivermos que pagar, pelo menos termos um pé de meia para estarmos a fazer face às dificuldades. Não é, José Pedro?
Mas, portanto, voltando à pergunta, escolhemos este tema porque as pessoas estão a entregar os IRS. Como o Joaquim disse, o IRS não é uma declaração tão fácil. Aliás, eu tenho uma expressão que só me vincula a mim, que acho que a declaração de IRS é uma declaração desonesta. Desonesto. Porque tem uma série de perguntas que a resposta não é fácil. Porque a pergunta é: deseja englobar o rendimento da categoria XPTO? E a pessoa não sabe responder à pergunta. A pergunta devia ser: deseja pagar menos imposto? Sim. Não é? E evidente, portanto, que seja evidente. Não, faz sentido que haja várias opções, mas que essas opções sejam transparentes. É muito fácil esquecermos-nos de colocar algumas despesas dedutíveis na declaração, porque até já as validámos no e-fatura. Título de exemplo, as cotizações para ordens profissionais. Portanto, hoje há imensa gente que trabalha sobre profissões reguladas, regulamentadas. E paga uma cota, paga à uma respectiva cota. ou ordem ou associação. Isso é dedutível, mas tem que se lá meter. Mas como essa fatura aparece no e-fatura para validar em fevereiro, portanto, ninguém mais pensa nisso. Portanto, por isso é que eu digo que a declaração é desonesta, porque há pequenas dicas Sim. que quem não sabe segue em frente. E o Estado acumula receita que não é devida, porque, na verdade, o cidadão tinha direito a incluir essas despesas na declaração. E, portanto, achamos que esta altura do ano é uma altura importante para alertar as pessoas para os cuidados com as declarações, até para que possam procurar profissionais que as ajudem, mesmo os que já entregaram, porque até ao fim do prazo podemos entregar a declaração sem problema nenhum e voltar a incluir este tipo de O que tu estás a lembrar aos espectadores neste momento é, mesmo quem já entregou, pode corrigir essa declaração sem custo. Sim, até ao fim de junho pode Até ao fim corrigir de a junho. declaração. Isto é um pormenor importante, um pormenor interessante, porque normalmente as pessoas dizem assim, não, mas se eu for refazer a minha declaração de IRS, pago 100 euros ou 150, não sei. Neste caso não, até ao final do prazo. Não há nenhuma penalização Okay. dentro do prazo. E tanto vale a pena olhar para a declaração que já entregou, porque há sempre uma corrida, não sei se há algum prémio para quem é o primeiro a entregar a declaração de IRS, mas há sempre uma corrida. Bem, mas este ano até está a haver uma espécie de procrastinação, que as pessoas já foram fazer a simulação, já perceberam o que vão pagar e dizem, espera aí, se eu puder pagar em junho e não agora, por isso é que não estão a entrar tantas declarações. Não é? Sim, este ano a corrida abrandou, é verdade. Mas, tanto quem já entregou, vale a pena rever a sua declaração e ver se consegue melhorar um bocadinho a sua declaração. E depois, mais importante do que isso, é planear bem o que é que se vai fazer no que resta de 2025. Algumas dicas já falámos aqui noutros programas, vamos relembrar, para que as pessoas sejam mais eficientes. Não é? Isabel, isto vale para empresas particulares ou só para particulares? Esta preocupação de planeamento. Bom dia, Camilo. Vale para todos. Diria que vale para todos. O planeamento, e nós várias vezes temos falado aqui sobre a tempestividade do planeamento fiscal, quer do nível da esfera do IRS, quer na esfera do empresarial. Até porque há benefícios, tanto para os colaboradores como para as entidades. Há pouco no caminho nós tínhamos a falar e a resposta para agora é depende. Tudo depende. As coisas acontecem, depende de quê? Fazer-se planeamento fiscal é cada vez mais essencial, porque era aquilo que o José Pedro referia. A questão, de facto, poderia ser posta da seguinte forma, mas isso obrigava o sistema a dotar de recursos de cálculo imediato, que é, se optar pelo englobamento da categoria F, a taxa que se vai aplicar é a taxa do IRS do agregado. Se não optar pelo englobamento, tributa autonomamente e às vezes essa taxa pode não ser favorável. Mas isto vai do conhecimento, vai da literacia. Como é que a gente pode otimizar o caso do IRS? Para já, fazendo as contas antes. E nós aqui avisámos tantas as vezes. Atenção que as tabelas de retenção na fonte mensais foram mexidas nestes últimos 2 anos e houve até 2 meses que não houve, alguns escalões não tiveram sequer retenção na fonte para corrigir para trás. Portanto, era expectável que agora os reembolsos, e ao Camilo, temos que destacar isto aqui, o reembolso não é uma dádiva. Exatamente. É um reembolso. Tomáramos nós todos poder chegar a abril e dizer assim ao Estado, quanto é que eu tenho a pagar por ter calçada à saída de casa, por ter estrada para andar, não ter que andar de galochas num lamaçal. Portanto, qual é a nossa contribuição para o Estado para termos uma vida em sociedade? E dizer assim, olha, a minha fatura é tanto, está aqui. Eu não preciso que o Estado, nenhum de nós precisa, portanto, será passar um outro estado de ignorância à população, dizer-se
Sim. que as pessoas deviam ficar contentes por terem reembolso. Não. Isabel, mas deixa-me chamar a atenção para aquilo que é a minha experiência agora. Eu também penso assim. O problema é que a maior parte dos portugueses não pensa assim. Porque não percebe o que é o IRS. Exatamente, não percebe. Mas não faz ideia, Isabel, do número de pessoas que eu tive, apanharam-me na rua, até nos Açores, até nos Açores, porque foi na Ilha Terceira, este fim de semana. As pessoas na rua a fazerem perguntas sobre isto. Número 1. Número 2. Ainda ontem na televisão, e eu vejo até pivôs da televisão a dizerem este disparate. Sim, há muita Estamos a gente, pagar e não sei até com quantos. mais E credenciais a ontem dizer o disparate. pivô de televisão perguntava assim ao Camilo, mas é preferível nós descontarmos mais e depois receber, ou recebemos aquilo que é justo e depois correr o risco de pagar? Esta dúvida continua na maior parte da cabeça das pessoas. O que nós estamos a dizer às pessoas é que elas são incompetentes para gerir o seu próprio dinheiro, Sim, ao darmos verdade. esse tipo de conselhos. Sim. Então vamos partir do pressuposto que o cidadão é incompetente, é inapto e inculto para aquilo que são decisões da sua vida pessoal, ao estarmos a dar esse tipo de aconselhamento. Portanto, eu assusta-me e preocupa-me porque estamos a construir um modelo de cidadania muito débil. O reembolso é um reembolso, não é uma dádiva. O Estado não dá nada. Somos nós, cidadãos, que temos que dar ao Estado o nosso contributo para vivermos numa sociedade. Porque temos acesso a meios, a serviços e a condições. E essa fatura com os cidadãos chama-se IRS. E fazemos as contas no final do ano. Ora, eu ter dinheiro a haver quer dizer que o Estado me foi buscar ao meu rendimento mensal reservas financeiras que eu não precisava de entregar, Ora que bem, não eram necessárias. mais do que devia ter ido buscar. Mais do que devia. Portanto, qual é o objetivo? É que este hiato seja menor. Com certeza que há aqui situações que é impossível, até porque o IRS não varia só do rendimento, varia do agregado familiar, das condições que há ou não, de uma maior deduções, se há um investimento de poupança que possa ser considerado, e hoje temos aqui alguém connosco que, ao nível das empresas, dá aconselhamento para que as próprias entidades empresariais possam, juntamente com os seus colaboradores, otimizar este desempenho fiscal, quer na parte do IRS, quer na parte do IRC. Sim, deixa-me ir então ao Gonçalo. Gonçalo Leão, que é Sales and Marketing Manager de... Sales and Merchant Manager. Perdão, Sales and Merchant Manager. Merchant Manager não costumo ouvir, mas enfim. Da Basicamente é Pluxee, parceiros. da Pluxee, vocês têm uma experiência de aconselhamento dos próprios funcionários da empresa. Exatamente isso. Nós, antes de estarmos a vender o que quer que seja, os nossos colaboradores usam esses benefícios. Um deles é bastante conhecido cá em Portugal, não é? O subsídio de alimentação em cartão, que é isento até 10,20 € e foi mudado também no princípio deste ano. Foi uma medida do Governo aumentar a isenção fiscal tanto em Segurança Social como em IRS no subsídio de alimentação em cartão, ok? E aqui as empresas também conseguem aumentar um bocadinho o ordenado, entre aspas, não é? Com esta mesma isenção e é uma grande vantagem para o colaborador porque estão a receber mais dinheiro e é 100% isento de impostos. Gonçalo, mas como é que vocês fazem esta, entre aspas, alfabetização dos funcionários? Basicamente, Essa suponho não é a única medida, não é a única coisa que vocês fazem. Não. Neste momento, é assim, nós até há pouco tempo só tínhamos o cartão de refeição. Recentemente adquirimos 100% de uma empresa de multibenefícios e que está a ser agora implementada e vamos começar a vender agora esse novo serviço, que é o Kobe by Pluxee, que tem um conjunto de outros benefícios, mas basicamente nós vendemos o software, porque a lei já lá está. O que é que existe? Existe a infância, existe o Vale Educação. Que é o Vale Educação, que é o que a gente pode pagar na escola. Exatamente. E que também não paga impostos? Não. A parte da infância, que é dos 0 aos 7 anos, é isento de Segurança Social e de IRS. E depois, posteriormente, também tem uma majoração, porque é dedutível até a 140%. E quem esteja na escola secundária, já a partir dos 7 anos, por aí dentro? Aí tem o Vale de Educação, que é isento de Segurança Social também. Só de Segurança Social? Sim. E a empresa que pode pagar isso? Exatamente isso, sim. Basicamente, é emitido um vale. A empresa tem de estar, basicamente, tem de ter uma licença para emitir esses mesmos vales, tanto de infância como de educação, e posteriormente a isso é emitido e é pago. Zé Pedro, isto não é um bom exemplo de como é que o Estado funciona mal. Porquê é que uma empresa precisa de uma licença? Não é a empresa, a nossa empresa é que tem de ter a licença para emitir esses vales.
E é isso que vocês vão ter com essa nova empresa que Já temos. Sim. Bom, isto é um sistema de software. Sim, é um SaaS. Sim. É um SaaS. E se nós entrarmos neste campo dos benefícios e dos vales e até de outras remunerações em espécie, porque estamos aqui a confundir um bocadinho benefícios que são ação social, subsídio de almoço, infância, Vale social, que é um vale social, com remuneração em espécie, o ginásio, o uso do automóvel e por aí fora. E na verdade existe muita ineficiência. Não é? Eu até gosto muito de falar do tema automóvel. Porque nós somos de uma geração que crescemos a ouvir os nossos pais, tios, dizer que ter carro da empresa era muito bom. Depois apareceu uma coisa que já falámos aqui muitas vezes, que as tributações autónomas, e criou-se o conceito que carro é mau. E nós já explicámos aqui que as pessoas têm que fazer uma análise muito concreta para saber se é melhor ter o carro num pessoal ou em carro da empresa. Mas eu atrevo-me a dizer que é sempre bom. Pois. E porquê? Porque se nós tivermos um carro da empresa e formos tributados em IRS, que parece assustador, portanto, para já essa tributação é baixa porque é sobre 0,75% vezes o número de meses utilizados, vezes o valor comercial da viatura, que ainda por cima vai se desvalorizando. Vai dar uma tributação baixa em sede IRS e também já vimos aqui que normalmente a utilização do carro, portanto aqui já não entrando em termos muito técnicos, mas é o artigo 46A do Código Contributivo, não é sujeito à Segurança Social. Portanto, o trabalhador que hoje quer comprar um carro em seu nome pessoal, está a pagar do seu salário IRS e Segurança Social, a empresa está a pagar Segurança Social, para depois ele poder comprar um carro, onde vai voltar a pagar impostos. Não é? Enquanto que se o carro for da empresa, portanto, não há tributação autónoma se houver remuneração em espécie, e o trabalhador poupou, e a empresa, a Segurança Social, e, há aqui também no IRS, e há aqui uma eficiência fiscal. Isto aplica-se a muitos outros, só porque é mais fácil de entender, a muitos outros rendimentos em espécie, como o ginásio, o seguro de saúde. Portanto, muitos trabalhadores pagam IRS e Segurança Social e depois com o seu salário líquido vão comprar um seguro de saúde, vão investir num PPR. E, tanto tudo isto pode haver uma eficiência gigante se for casado com a empresa. Este tipo de empresas como a Pluxee, tanto que e a Pluxee é a nossa convidada porque de facto gostamos muito do trabalho deles, são empresas que podem facilitar o acesso a este tipo de benefícios, portanto, seja da ação social, portanto, nomeadamente aqueles que são para a generalidade dos trabalhadores, depois há aqui sempre umas questões de enquadramento que têm que ser validadas do ponto de vista técnico, por exemplo, os ginásios, há uns que defendem uma coisa, outros defendem outras, mas ultrapassado isso, existe de facto aqui uma eficiência muito grande na remuneração em espécie. E aqui também há muita falta de literacia, quer das pessoas, quer das empresas, para que haja uma pressão boa no sentido de se contribuir para esta eficiência. E tanto, fica aqui a dica para esta importância. Não é? Isabel, vocês, no âmbito da associação que a Isabel dirige, têm feito esta pedagogia junto às empresas? Sim, temos feito esta pedagogia junto dos associados, quer dos individuais, quer daqueles que são sócios coletivos, são empresas, na Apotec. E funciona? Funciona. A experiência... Ou seja, veem que esta preocupação com a formação das empresas tem efeito? Há coisa de 2 a 3 anos, alguns eram surpreendidos com estas vantagens. Mas, regularmente, e até porque é uma das áreas que a Apotec mais investe, é na formação em termos de recursos humanos, porque isto passa muito pelo Departamento de Recursos Humanos. Aí é que está. A questão dos recursos humanos, porque é que isto não é falado? Para já é uma medida que os sindicatos não falam. Claro, mas dá jeito. Porque apostam é na remuneração base. Sim. Quando é muito mais vantajoso um complemento de benefícios. Camilo, eu já nasci antes do 25 de Abril. Acho que, bem, tirando ali o Gonçalo, acho que todos nós já nascemos. Mas na altura, eu vim para estas coisas, já contei esta história, porque o meu pai, nas férias, como eu tinha talento para os números, punha-me a validar os recibos de vencimento dele. Eu tinha de eternidades, benefícios e não sei o quê. Eu lembro que na altura que ele dizia assim, olha que essa despesa a empresa paga. Eram despesas de saúde. Eles faziam o complemento. Aquilo que a Segurança Social não pagava, a empresa complementava. Portanto, muito antes de tudo, muita coisa a acontecer, já havia empresas a operar em Portugal que tinham benefícios dos empregados. Isto não se perdeu no tempo. Simplesmente deixou de ser falado. E, sobretudo, porque os departamentos de recursos humanos são
das áreas com mais necessidade de formação dentro das empresas. Desde declarações emitidas tarde e mal horas, pedidos irregulares até ao nível da lei, falta de acompanhamento. Porque é para isso que o Departamento de Recursos Humanos serve. A felicidade dos trabalhadores na empresa passa pelo aspecto remuneratório. E o aspecto remuneratório não é só o vencimento. Pronto, e esta é que é a grande questão. Gonçalo, vocês fazem sessões de divulgação e de formação das pessoas? Exatamente isso. Mais internamente, agora, futuramente, vamos fazer sempre que existe empresas maiores, nós não podemos fazer para toda a gente, porque senão é complicado. Fazemos sempre webinars a explicar a parte dos benefícios, explicar quais são as isenções que vão ter, qual é o benefício que vão ter. Então é algo que também está no nosso roadmap. E a adesão é grande e tem crescido? Sim, tem crescido bastante. Este ano estamos com um crescimento de 152% a nível de utilizadores de year to date, ok? Neste momento. O nosso ano fiscal acaba em agosto, é um bocado diferente anglo-saxónico. Sim, até porque a empresa é francesa, isto é apenas uma filial, nós estamos presentes em 29 países, somos líderes de mercado mundiais de benefícios. E em relação aqui à parte de Portugal, nós estávamos muito focados na parte do cartão de refeição, fizemos um investimento, neste caso o grupo fez um investimento na aquisição de uma startup espanhola, que é a Cobi, que já estava presente no México, Espanha e Portugal. Portugal ainda é embrionário. Aqui em Portugal temos uma parceria também exclusiva com a SAPSEC Seguros, porque temos a parte dos seguros na aplicação, esta parte que foi falada antes dos seguros dos PPRs, da parte de seguro de saúde. O seguro de saúde, por exemplo, é o benefício que o colaborador em Portugal mais valoriza. É muito importante, também tem isenção fiscal. E a seguir é porque estão a dormir, porque a seguir vai ser o das pensões, do fundo de pensões da empresa. Sim. E nesta parte dos benefícios é muito interessante, porque as pessoas, se perceberem bem como funciona, vão poupar muito dinheiro, tanto em segurança social como em IRS. Por exemplo, a parte da formação profissional, se queres tirar um MBA, se quiseres tirar uma pós-graduação, também tem isenção de IRS e isenção de segurança social. E na parte do ensino, livros, material escolar, entre muitas outras coisas. É um assunto muito interessante, que dá horas e horas de conversa. Sr. Pedro, vou fazer aqui uma sugestão. Eu costumo dizer, às vezes nas palestras que faço nas empresas, que a grande preocupação das pessoas hoje em dia é a saúde e são as pensões. É a nossa velhice, a nossa reforma. Ora, como as pessoas já acordaram para o problema da saúde. E porquê que acordaram para o problema da saúde? Foi porque os hospitais da SNS estão uma desgraça, não é? E, portanto, a malta vai a correr fazer seguros de saúde. O que é que eu acho que estão a dormir na questão das pensões? Sugestão. Pegamos num dos próximos programas e pegar especificamente nesta questão dos benefícios da saúde, inclusive dos seguros de saúde, e das pensões, e fazemos um programa só à volta desta matéria, para ver se fazemos pedagogia, se reforçamos a pedagogia junto às empresas. O desafio está aceito, até porque já falámos disso várias vezes. E não sei se tens noção, dos vídeos mais virais do nosso programa é precisamente sobre o custo do trabalho. Exatamente. Porque eu, a certa altura, disse que o trabalhador custa mais ou menos o dobro do valor líquido que leva para casa. E as pessoas ficaram muito incrédulas com isto. E não só estes benefícios contribuem para que nós tenhamos mais segurança na saúde e uma melhor reforma quando lá chegarmos, sim, como contribui para uma grande eficiência do ponto de vista custo fiscal para a empresa e benefício líquido para o trabalhador. Porque a diferença é muito grande, porque a Segurança Social tem um peso enorme sobre as remunerações, sobre os prémios, sobre o que se paga ao trabalhador. 34,75% faz uma diferença 34,75% e o IRS também. E há dois tipos, basicamente, de seguro de saúde, portanto é fácil, não é? Mas de contributos para a pensão, que é os fundos de pensões, que são para a generalidade dos trabalhadores, inclusive até uma majoração e isenção de Segurança Social e de IRS. Se for individualizado, os famosos PPRs, tem isenção de segurança social e o trabalhador ainda pode ter aqui um incentivo em sede IRS. Se assim o quiser, porque estes fundos são resgatáveis ou são capitalizáveis para a reforma. Não é? Bom, ainda não tens tema próximo mesmo. Não, mas tenho aqui umas dicas importantes para as declarações de agora. Não para as declarações de agora, mas para o que se vai fazer durante o ano. E a primeira dica é validem as faturas de todos os meses, por favor. Okay?
porque não deixem para fevereiro, já ninguém se lembra que despesa foi aquela. Quando vão ao supermercado, tenham cuidado de pedir faturas por tipo de despesa, porque muitas vezes nós compramos bens dedutíveis em infância, em saúde, em educação, e vai tudo junto com os detergentes e depois vai para outros que se esgota rapidamente. E, portanto, validem tudo muito atempadamente, porque em fevereiro é horrível, vamos a correr contra o prazo porque alguém nos anuncia na televisão e perde-se normalmente valores importantes na dedução. E desconfiem sempre da declaração que estão a preencher. Comparem com a declaração do ano anterior, falem com outras pessoas, contratem técnicos especializados, porque muitas vezes o ganho está em preencher ou não preencher determinados campos, fazer ou não fazer determinadas simulações, não entreguem uma declaração de IRS sem fazer várias simulações com englobamentos, juntos, separado, porque isso pode ter uma diferença enorme no valor a pagar ou a receber. Como Vossa Excelência reparou há bocadinho, apareceu ali o gráfico da pergunta que nós colocamos esta semana, considera a declaração de IRS fácil de preenchimento? Temos aqui um linkzinho para Vossa Excelência ir carregar e perceber aquilo que é a tendência e, sobretudo, que é o sentimento de quem está a preencher declarações de IRS. Vale a pena ver isso. Como sabe, nós voltamos todos os meses, dentro de semanas voltaremos ao programa de maio, ainda não temos aqui tema. Em todo o caso, fica estas sugestões que o José Pedro Farinhas esteve a dizer e lembrar-lhe que nós, em próximas ocasiões, iremos fazer um programa outra vez, porque já falámos disto, mas nunca é demais repisar estas questões. As pessoas descuidam e descuram completamente aquilo que é a análise mensal do que estão a fazer e da preparação dos seus impostos. E depois, no ano seguinte, já é tarde. Portanto, voltaremos seguramente a este tema. Foi o Corporate Business este mês, nós voltaremos dentro de semanas com outro tema. Fique bem. Olhe, e já agora, quanto a nós, programa ao nascer do dia, diariamente às 8 da manhã. Muito obrigado.